Oi, fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa formação gratuita em estoicismo, do nosso primeiro módulo, que são princípios do estoicismo, e a nossa aula de hoje é Sócrates na perspectiva de Pierre Hadot. Chega mais. Vamos lá. Então, Sócrates foi uma grande figura da filosofia em todos os tempos, né? É tido como uma das figuras mais sábias que já existiu. De fato, a gente não consegue afirmar com certeza se ele existiu, mas isso pouco importa, né? As ideias e os pensamentos que foram trazidos por um dos seus principais discípulos, que é Platão, serviu como berço de pensamento e inspiração para várias outras escolas e vários outros filósofos, assim como o próprio estoicismo. Estoicismo, a gente pode dividir, imagina uma pirâmide com 3 faixas, né? A base, os estoicos vão chamar de pessoas que não refletem, pessoas adormecidas, que é a grande maioria das pessoas, né? Que não é o seu caso, que está comigo nesse vídeo aqui. A maioria das pessoas não sabe nem que esse tipo de assunto existe, né? Nem se interessa por isso. A segunda camada são os filósofos. E filósofo, no conceito central do estoicismo e da filosofia, é o amante da sabedoria, quem busca por sabedoria, não é um professor de filosofia da faculdade, né? E aí o terceiro ponto ali, como seria o unicórnio, né, que é raro de se encontrar, seria o sábio. E Sócrates é tido como um desses unicórnios sábios, uma pessoa muito sábia. São poucas as pessoas. Para você entender, os mestres do estoicismo, nenhum deles se auto-intitulava sábio. Eles acreditavam que eles eram filósofos e estavam no caminho do aprendizado da sabedoria. E Pierre Hadot, como eu já trouxe aqui algumas aulas sobre o seu pensamento e os seus materiais, né? Ele também vai tecer um raciocínio baseado em toda a informação que ele conseguiu compilar dos seus estudos de filosofia antiga sobre Sócrates. E aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, o Hadot ele enfatiza a figura de Sócrates como um filósofo que vivia sua filosofia na prática, focando na ética e na vida cotidiana. Então, Sócrates, o que os estudos dizem, ele era uma pessoa que vivia na rua, mal vestido, a sua saúde, a sua limpeza não era uma coisa digna de exemplo, e ele era totalmente desapegado de materiais, de bens materiais, totalmente desapegado de luxo, de status, e ele vivia baseado nos seus princípios e valores. Esse é o ponto principal, né? A gente pode chamar de reto falar, reto pensar e reto agir. Ao olhar para Sócrates, ao conversar com Sócrates, ficava nítido o que ele acreditava e o que ele tinha como verdade, porque ele vivia aquilo diariamente. O segundo ponto vem o diálogo e a maiêutica, né? O método socrático, que é muito usado em várias linhas de psicoterapias, por exemplo, que é uma forma de você conversar, é o diálogo central, onde Sócrates utiliza a maiêutica para ajudar os outros a descobrir verdades por si mesmos, em vez de simplesmente transmitir conhecimento. E maiêutica, a origem dessa palavra é porque a mãe de Sócrates chamava Maia. E um dia, Sócrates foi perguntado: Sócrates, você tem a capacidade de transformar um ignorante em sábio? Aí Sócrates falou assim: a minha mãe, Maia, ela era parteira. Só que tem um ponto. Ela só conseguia fazer parto de mulher que estava gestando uma criança. É impossível você dar à luz a uma mulher que não tem um bebê na sua barriga. De mesma forma, é impossível você tornar um sábio quem não tem essa semente, quem não está grávido dessa ideia que possa ser aflorada, né? Então a maiêutica e o diálogo socrático é justamente a busca por aflorar o que tem dentro da pessoa. E aí isso gerou alguns conflitos para Sócrates, porque algumas pessoas que se intitulavam como sábios, ele conseguiu aflorar que aquela pessoa era muito ignorante
E isso trouxe algumas inimizades para ele. Mas vamos seguir aqui, ó. Terceiro ponto, autoconhecimento. A famosa máxima que foi dado a ele, mas a gente não tem certeza se foi ele que falou isso, né? Mas é intitulado como no nome dele, conhece-te a ti mesmo, é um princípio fundamental na filosofia de Sócrates, destacando a importância do autoconhecimento e da reflexão pessoal. Olha só como isso é forte, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses em todas as suas formas. Essa é a frase completa. Então, o autoconhecimento, a reflexão, entender quem é você, o que você está sentindo, o que você está pensando e o porquê, e refletir sobre questões da vida, por que eu tenho que fazer isso, por que as pessoas buscam esse tipo de coisa, é fundamental para você se conhecer, né? E aí o quarto ponto é a ironia socrática. Então, ele partia, o Hadot ele vai deixar isso muito claro, que Sócrates partia da ideia de que ele fingia ser ignorante para estimular a reflexão crítica nos outros. E mais do que isso, né? Quando Sócrates ele foi até o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos ele foi perguntar, né? As pessoas estavam dizendo que ele era a pessoa mais sábia que existia, ele não acreditava nisso, e ele foi perguntar para o oráculo. E aí o oráculo falou que ele realmente era um dos mais sábios, ou mais sábio, porque ele era um dos poucos que acreditava não ser. Então olha como isso é importante, né? O quinto ponto aqui é a busca pela verdade. A busca incessante por verdades universais e a recusa em aceitar verdades não examinadas são características marcantes no pensamento socrático. Ó, isso aqui é muito importante, né? Quantas vezes a gente não usa a frase sempre foi assim? Ou a gente está passando para frente crenças e ideias que a gente entende como ser uma coisa extremamente elaborada, mas foi só uma pessoa que tentou fazer de um jeito, não deu certo, e aí ela passou para frente, pode ter sido a sua avó, bisavó, e vem a família inteira fazendo do mesmo jeito, né? Tem a história da neta, ela tem uma receita da família de fazer uma carne, só que você tem que comprar 1 quilo e dividir no meio e fazer em 2 levas de 500 gramas. Aí a filha pergunta, por que não faz 1 quilo direto? Não, porque a receita não é assim, não funciona assim, não fica igual, não vai servir. Aí a mãe fala isso o tempo todo. Aí a filha fala assim, quem criou essa receita? Ah, foi a sua avó. E ela vai perguntar para a avó e falar, avó, por que não pode, tem que ser, não pode fazer 1 quilo direto? Por que fazer em 2 receitas? Ah, minha filha, sabe o que é? É que a minha panela era muito pequena. E aí eu dividi em 2 receitas porque não cabia. Percebe como às vezes a gente tem como verdade apenas aquilo que a outra pessoa passou para frente, e essa é a importância da reflexão. Sexto ponto, ética e virtude. Sócrates acreditava que a virtude era o maior bem e que o conhecimento verdadeiro leva à ação ética. Aqui já começa a ideia das virtudes cardeais, né, que foi elaborada e aplicada por Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? Inclusive tudo que a gente sabe sobre Sócrates, ou a grande maioria, foi escrito por Platão na Apologia Sócrates, né? Sócrates não deixou nada escrito, e ele acreditava que as virtudes, né, era o maior bem e que o conhecimento verdadeiro leva à ação ética, ou seja, quando eu conheço o bem verdadeiro, que são as virtudes, eu vou agir de forma ética, de forma reta, de forma racional. O ponto 7 é o papel do filósofo na sociedade. Lembra que o filósofo é o amante da sabedoria, é quem busca conhecimento. E para Sócrates, a função de Sócrates como um crítico da sociedade ateniense e a sua disposição para questionar normas estabelecidas são temas recorrentes nas obras de Hadot. Então, Hadot ele deixa bem claro que o que Sócrates fazia era criticar práticas e conceitos pré-estabelecidos na sociedade com o objetivo de fazer as pessoas pensar. É claro, quem está no poder, muitas vezes manipulando a massa, não vai gostar muito disso. Mas para os cidadãos isso é muito importante, porque isso traz liberdade. Quando eu penso com a minha própria cabeça, quando eu me permito errar pelas minhas próprias convicções, eu posso dizer que em algum nível eu sou livre, né? O 8º ponto e mais marcante é a morte de Sócrates, né?
Hadot analisa a morte de Sócrates como um exemplo de sua filosofia, enfatizando a coragem e a aceitação do destino como um aspecto da vida filosófica. O ponto aqui é, Sócrates, ele começou a ser acusado de corromper a juventude. Por quê? Ele interrogava e conversava com as pessoas, tentando colocar para fora aquilo que a pessoa tinha dentro, e a maioria das pessoas que se achavam sábias não eram, e isso ficava aparente, e as pessoas ficavam envergonhadas e com raiva dele. E ele começou a chamar a atenção, e vários jovens da realeza começaram a querer ser discípulos e aprender com ele. E isso chamou a atenção de muita gente com poder, e isso começou a trazer problema para ele, até que ele foi acusado de cultuar outros deuses, de corromper a juventude e tudo mais. Dentro do livro Apologia tem toda a explicação onde Sócrates ele é acusado e ele faz um discurso brilhante para quebrar cada uma das objeções, para mostrar como cada uma das acusações eram infundadas. E ele faz um discurso brilhante, muito lúcido, usando justamente a maiêutica e o diálogo socrático. Só que jamais as pessoas que colocaram ele naquela situação iam dar o braço a torcer. E ele podia se assumir culpado e ter uma pena levezinha e sair, ou ele seria conduzido a tomar a cicuta, o veneno e morrer. E ele escolheu a segunda opção, porque ele escolheu morrer pelas convicções. Jamais ele iria assumir um erro, algo que ele não fez. E por aí ele resolveu finalizar a sua jornada abraçando a sua filosofia, os seus valores, os seus princípios. E resolveu encerrar a própria vida ao invés de mentir e de fazer algo que ele não tinha feito. Esses pontos refletem a interpretação de Pierre Hadot e a minha interpretação, a interpretação dele, sobre a importância de Sócrates na filosofia e a sua influência duradoura. Esse ponto aqui, gente, Sócrates, ele foi brilhante em toda a sua passagem, foi um dos maiores exemplos de sabedoria por vários motivos. Ele viveu a sua filosofia de forma intensa, ele tinha clareza de que ele era ignorante e por isso ele era sábio. E ele tinha um compromisso com a busca da verdade e não com as suas crenças. Ou seja, ele mudaria de perspectiva ou de opinião caso ele percebesse que estava errado. Então, o que a gente pode tirar de insight aqui é que os maiores aprendizados de Sócrates é a conversa com outras pessoas buscando aprender, buscando extrair sabedoria, é ter clareza da sua ignorância e viver a sua filosofia de forma prática, a ponto que eu possa ver a sua filosofia através dos seus comportamentos. Você curtiu essa aula? Me deixa aqui nos comentários saber o que você achou, curte esse vídeo, compartilha com quem fizer sentido e eu vejo você no próximo. A vida é um treino. Tamo junto.